Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amagis.com.br, pensamento@amagis.com.br. Hoje estamos discutindo as construções irregulares e ocupação irregular do espaço público. O nosso entrevistado é o juiz Jefferson Maria, da 12ª Vara Civil de Belo Horizonte. Doutor Jefferson, então falávamos no bloco anterior, o senhor falou muito sobre a fiscalização e na questão da ampliação e construção irregular também aqui em Belo Horizonte. Nós tivemos um caso recente de um shopping que estava sendo construído numa região residencial e acabou com sua ampliação, provocando danos e impactos negativos sobre as outras construções, provocando até, em alguns casos, a demolição do prédio. Como é que o caso foi parar na justiça? Como é que a justiça, que instrumentos ela tem para poder lidar com essa situação? Aqui no caso vai ser obedecido o rito previsto no CPC, né? Vai ter que fazer uma prova pericial para investigar a questão da origem, de quem é a responsabilidade pelo vício, a obra prevista vício de construção e quem é o responsável. Uma coisa é certa, os moradores foram vítimas e vítima está certa. Quer dizer, a preocupação do Poder Judiciário nesse aspecto é, primeiro, assegurar o direito das vítimas que foram lesadas. A impressão que você tem, doutor Jefferson, é que as construtoras, ou a construtora nesse caso e desse consórcio, alterou o que foi autorizado no início da obra. Isso pode ser feito? Não, não poderia ser alterada essa obra, que quando um projeto é apresentado à prefeitura, esse projeto é aprovado. E a execução da obra tem que ser rigorosamente de acordo com o projeto. Qualquer alteração no projeto original tem que ser feito um projeto de revisão e essa revisão de projeto tem que ser encaminhada à prefeitura para que seja também sujeita à aprovação. Muito bem. Doutor Gerson, vou abrir o nosso debate para a participação dos estudantes da Escola Dom Helder Câmara, Escola Superior. Eu pediria então a pergunta do Pedro Augusto. A Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelece medidas de distância, né, entre os prédios urbanos. Questiona-se se há possibilidade de flexibilização dessas medidas em determinados bairros e aglomerados urbanos, nos grandes centros como Belo Horizonte. E no caso de eventual problema nos aglomerados, como ocorrido recentemente no Rio, se a responsabilidade solidária, se há responsabilidade solidária entre o Estado e o construtor. Entendo, a solidariedade ela não pode ser presumida. O próprio Código fala que a solidariedade tem que ser expressamente prevista na legislação. No caso do Estado, para ser responsabilizado, tem que haver primeiro a responsabilidade do Estado. Quando o afastamento lateral, afastamento entre uma construção e outra, eu entendo que no caso dos aglomerados, certamente vai haver uma certa flexibilização, porque não há como exigir o afastamento, que a legislação ela prevê a construção de um imóvel por terreno. Infelizmente, no caso das construções populares, né, nem sempre isso é observado. É um problema social, né? Um problema social. Aí a solução tem que ser uma solução política, uma solução social. Com relação à moradia digna, eu gostaria de saber como ficará as famílias de menor renda que vão ser afetadas com esse projeto. Nesse caso, a prefeitura ela tem que conhecer bem a área territorial. Hoje, eu estava lendo uma reportagem, até achei interessante, que eu trago a título de ilustração, que a prefeitura aqui em Belo Horizonte, ela até foi elogiada, porque não basta construir residência, não basta construir moradias, porque as pessoas não querem simplesmente morar, elas querem viver. E a pessoa tem que identificar locais. Primeiro, são pontos que a pessoa precisa de um local próximo ao trabalho, tem que ter serviço de transporte, iluminação, coleta de lixo, rede hidráulica, rede de esgoto. Ninguém quer saber de um conjunto habitacional afastado demais da cidade. Não, né? não quer. E existe em Belo Horizonte
a gente fala a respeito de Belo Horizonte, existem áreas que podem ser localizadas, essas áreas poderiam ser utilizadas para a construção de residências a um valor mais módico, né? Um valor acessível às pessoas que recebem até 3 salários mínimos. Essas pessoas hoje elas estão afastadas financeiramente não é interessante esse mercado. Aí tem que haver uma intervenção do poder público financiando e facilitando a aquisição de imóveis para essas pessoas. Eu gostaria de saber também se existe algum estudo no município de Belo Horizonte referente à criação de tributos que poderiam ser destinados à aplicação da sustentabilidade ambiental. Existe, eu entendo que não pode haver uma cobrança de um tributo maior. O que o poder público poderia fazer é reduzir impostos, facilitar, fornecer um incentivo para essas construções que tenham sustentabilidade. Muito bem. Agradecemos então a participação dos estudantes da Escola Superior Dom Helder Câmara. Bom, doutor Gerson, para a gente encerrar esse bloco, gostaria que o senhor falou muito de fiscalização no bloco anterior. Quais são, assim, as situações que o poder público deve observar no controle das construções? Primeiro, se as construções são regulares. Se existe um projeto aprovado e não cumprida a legislação, aplicar uma multa. As pessoas que têm essa preocupação econômica, né, pretendem ter um lucro maior, às vezes uma multa tem um efeito pedagógico. Muito bem. Doutor, estou fazendo então um pequeno intervalo. Gostaria então no próximo bloco que a gente falasse um pouco aí sobre essa tragédia de Niterói, no Rio de Janeiro, as causas e consequências. A gente volta em instantes.